dúvidas sem fim. Então essas pessoas, nós temos visto isso também por aí, né? Não vamos dizer nas nossas igrejas não, mas por aí, né? Por aí a gente vê, né? Essas pregações. Amados, a pregação é sobre Jesus. O apóstolo, o diácono Estevão, ele não era apóstolo, ele era um diácono Estevão, com essas características que nós falamos, cheio do Espírito Santo. Quando ele ficou na frente deste povo, ele disse sobre Jesus, ele falou sobre Jesus. E aquilo incomodou o inimigo, ao ponto deles não ficar enfurecido, apedrejá-lo, levar ele para fora da cidade, e apedrejaram Estevão até a morte. A Bíblia diz que quando ele está fazendo isso, eles olham para Estevão e vê Estevão como um anjo, seu rosto como um anjo, né? E Estevão vê o céu aberto e ele vê o Senhor à destra, à direita de Deus. Que mensagem gloriosa, né? Que coisa maravilhosa. Um homem em plena atribulação terrena, ele conseguir ver a glória de Deus. Conseguir ver a glória de Deus. Isso é coisa tremenda. Tá certo? Muito bem. Tudo isso, amados, é o cristão como uma pessoa que leva a palavra, que defende a sua fé, ele pode passar por essa situação, como Estevão passou. Muito bem, podemos definir o nosso primeiro tópico como dizendo o seguinte: Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão. Custou a sua morte, mas ele manteve firme o seu testemunho. Mesmo diante de fúria, mesmo diante de perversos querendo a sua morte e até mataram, ele continuou firme com a sua versão sobre o cristianismo, sobre a vida da igreja, sobre a defesa da fé. Muito bem, vamos à nossa continuidade. A preciosa morte de Estevão é praticamente o que nós acabamos de comentar, né? Ele consegue ver a glória de Deus na sua aflição. A morte é preciosa, né? Ele consegue ver: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem à direita de Deus. Visão gloriosa, né? Em plena tribulação, ele consegue ver essa dádiva maravilhosa. Aí nós vemos que tudo isso, com essas violências dos seus acusadores, né, mesmo assim, ele tendo essa visão maravilhosa, Estevão não deseja mal para os seus oponentes, seus inimigos. Ele fala para que o Senhor, ele fala: Senhor, receba o meu espírito e não impute lhes o pecado. Não impute esse pecado para esses. Né? Lembra quando Jesus fala
na hora que os seus inimigos estavam colocando na cruz, ele pede para que o Pai perdoasse, que eles não sabiam o que estava fazendo. Pois é, o cristão, ele não busca nenhuma revanche. Não, não. O cristão não tem revanche. O cristão, ele tem paz. Ele sabe para onde vai. Estevão, ele, com muita paz, ele pediu para que não fosse imputado, né, aquele pecado, aquele povo. E ali ele adormeceu, ele morreu. Isso está registrado no Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, o versículo 59 e o 60. Tá certo? Muito bem. O avivamento no sofrimento. Como que podemos ser avivado no sofrimento? Pois é. Tópico 3. Avivamento no sofrimento, amados. No sofrimento. Aí eu pergunto, como? Como? Difícil é. Mas com essas características é possível. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Não fala. Aí vai dizer assim, em livros da história da igreja, há registro de informações orais ou de tradição histórica sobre este assunto. Ou seja, a tradição histórica transmite oralmente e registra alguns escritos de que, com exceção de João, com exceção de João o Evangelista, todos os apóstolos tiveram mortes violentas. Ou seja, todos morreram de forma violenta em função do Evangelho. O avivamento no sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças do servo de Deus para enfrentar situações difíceis por causa da sua fé. Pois é. Então, este processo do avivamento é importante. Por quê? Porque quando você tem esse suporte, esse combustível, você avança, você suporta, você aguenta tempo difícil, aguenta provações, aguenta afronta, você não revida, você dá a outra face. Eu comecei fazendo a pergunta, o avivamento no sofrimento, como pode? Ao olho nu, ao bate-pronto, ao falar, não suporta. Mas quando você tem as características de Estevão, é possível. Tá certo? Muito bem. Podemos finalizar essa aula dizendo o seguinte. Diante dos inimigos do Evangelho, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritual avivado. Deus dá, irmão. Deus dá.
diante dos nossos inimigos ou do inimigo do Evangelho de Cristo, se termos um testemunho, se termos boa reputação, se formos cheios do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, graça e poder, compromisso com a palavra de Deus, Deus dá graça para nós, Deus dá força para nós, Deus nos equilibra emocionalmente para vencermos a batalha aqui e termos uma vida avivada. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. E até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Que Deus abençoe.